Cairo estava lá, e ele viu tudo. Você já se perguntou, o que existe depois da morte? Não como teoria, não como filosofia, mas como realidade. Como algo que uma mulher comum, numa cidade comum, num hospital comum, viveu por 28 minutos. E voltou, com uma história que os médicos não conseguem explicar, que a ciência não tem resposta, que só Deus pode dar sentido. Antes de continuar, clica em inscrever-se agora e ativa o sininho, porque o que você está prestes a ouvir, ninguém teve coragem de contar antes. O nome dela é Ana, 32 anos, professora, mãe de 2 filhos pequenos, uma mulher que acordava cedo, preparava o café, levava os filhos para a escola e voltava para casa sem imaginar que aquele dia seria diferente de todos os outros. Era uma terça-feira de manhã comum. Ela sentiu uma dor no peito. Fraca no começo, como um aperto, como algo que passa. Mas não passou. Em 15 minutos, Ana estava no chão da cozinha. O filho mais velho, 8 anos, correu até ela. Chamou pelo nome. Ela não respondeu. Ele pegou o telefone e ligou para o número de emergência, com as mãos tremendo. A ambulância chegou em 7 minutos. Os paramédicos entraram pela porta e encontraram Ana sem pulso, sem respiração, sem nenhum sinal de vida. Ela havia sofrido uma parada cardíaca fulminante. Dentro da ambulância, eles tentaram reanimá-la. Nada. Chegaram ao hospital. Os médicos assumiram choque elétrico, adrenalina, compressões. Nada. 20 minutos se passaram. O médico responsável olhou para o relógio. 25 minutos. Um dos enfermeiros baixou a cabeça. E então, no 28º minuto, o monitor emitiu um sinal. Fraco, irregular, mas real. Ana tinha voltado. Se você está gostando dessa história, compartilha agora, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a vida e a morte. 3 dias depois, Ana estava consciente. E a primeira coisa que ela pediu foi papel e caneta. Não pediu água. Não pediu comida. Pediu papel e caneta. E escreveu por 40 minutos sem parar. Quando o médico entrou no quarto, ela entregou as folhas para ele. Ele leu e ficou em silêncio. O que Ana descreveu, naquelas páginas, eram detalhes precisos de tudo o que havia acontecido na sala de emergência, enquanto ela estava clinicamente morta. A posição de cada médico, o nome que um enfermeiro chamou o outro, a frase exata que o médico disse quando considerou encerrar a reanimação. Coisas que ela não poderia saber. Mas havia mais. Ana descreveu uma luz, não como nos filmes, não branca e fria, quente, viva, como se a própria luz tivesse consciência. Ela disse que sentiu, pela primeira vez na vida, uma paz que não tem nome em português. E ouviu uma voz, não audível como você ouve minha voz agora, mas presente, dentro, como uma verdade que chegou de fora para dentro. E a voz disse apenas 3 palavras. Ainda não é hora. Ana disse que não queria voltar. Não porque estava sofrendo, mas porque o que ela estava sentindo era tão real, tão completo, tão pleno, que voltar parecia um retrocesso. Mas ela voltou. E quando voltou, era uma pessoa diferente. Não diferente por fora, diferente por dentro, no lugar mais fundo, no lugar onde as pessoas guardam seus medos. Esse lugar estava vazio. O medo da morte, que ela carregava desde criança, havia desaparecido. Ana passou os meses seguintes, procurando palavras para explicar o que viveu. Conversou com médicos, com psicólogos, com pastores. E foi numa conversa com um pastor que ela encontrou a primeira frase que fez sentido. Ele abriu a Bíblia no livro de João, capítulo 11, versículo 25, e leu em voz alta:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ana disse que quando ouviu aquela frase, não como religião, não como doutrina, mas como descrição literal do que havia vivido, ela chorou por 2 horas. Não de tristeza, de reconhecimento. Pense nisso por um momento. Uma mulher comum, uma terça-feira comum, uma cozinha comum. E Deus escolheu aquele momento para mostrar a ela e através dela para o mundo que a morte não é o fim, que existe algo além, que a voz que disse ainda não é hora é a mesma voz que criou o universo. E essa voz conhece o seu nome também. Kael quer te perguntar uma coisa. Você tem medo da morte? Ou tem medo de não ter vivido, com propósito, antes dela chegar? Porque Ana voltou e mudou. Não porque viu algo assustador, mas porque viu algo tão real que tudo que ela achava importante perdeu o tamanho. E tudo que ela negligenciava, sua fé, sua família, seu propósito, ganhou o tamanho que sempre deveria ter tido. A morte de Ana por 28 minutos se tornou a vida mais plena que ela já viveu. Isso não é coincidência. Isso é Deus, usando o momento mais extremo de uma vida para revelar a verdade mais importante de todas. Deus ainda está escrevendo a sua história. E o melhor capítulo ainda não chegou. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma história é tudo que uma pessoa precisa para não desistir. Clica em inscrever-se. Ativa o sininho. Porque semana que vem, Kael vai revelar uma história ainda mais impressionante. Ela tentou tirar a própria vida 3 vezes. Na terceira, algo a impediu. E ela ainda não sabe como explicar. Não perde essa. Kael estava lá. E ele viu tudo.